Olá, boa tarde a todos os nossos amados irmãos pelas redes sociais, aqueles que me assistem. Nós estamos aqui ao vivo diretamente da cidade de Itapajé para entrarmos em um assunto hoje sobre divisão, a divisão. E como texto pelo qual eu quero ler se encontra no livro de Efésios, ao capítulo 2 de Efésios, no verso 14, diz assim: porque ele é a nossa Shalom, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez o ódio à Torá dos mitzvot, contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim havendo a Shalom, pelo madeiro de execução reconciliar ambos como eterno em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade, e vindo ele evangelizou Shalom a vocês que estavam longe, e Shalom aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Abba em um mesmo Ruach. Estou aqui para vos falar um pouco a respeito de divisão, a divisão, E como início eu quero aqui entrar com louvor, que fala sobre a divisão. Que vocês possam ouvir a letra desse louvor e depois nós estaremos falando um pouco aqui sobre divisão. Escute esse louvor aí, falando sobre divisão. Divisão não vem de Deus, quem primeiro dividiu, lá no céu não entra mais. Glória a Deus, aleluia. Um anjo de valor, glória ao Senhor, e se transformou no maldito Satanás. Perdeu a glória e nunca mais achará. Criou na terra uma grande confusão. Suas astúcias nunca satisfaz. Nosso Deus é Deus de paz, não aceita divisão. Povo comprado pelo sangue de Jesus, o nosso Deus não ensinou subtrair, pois esta obra, por maior que ela seja, Jesus quer que ainda cresça, nunca dividir. Absalão, jovem atraente, com palavras lisonjeiras, ganhou nome para si. Divide o povo, prometendo-lhes troféu, sem saber que o Deus do céu estava ao lado de Davi. Lá no Carvalho, onde ficou pendurado, identifica a sua rebelião. Na injustiça pereceu o divisor, dando prova seu Senhor não aceita a divisão. Povo comprado pelo sangue de Jesus, o nosso Deus não ensinou subtrair, pois esta obra, por maior que ela seja, Jesus quer que ainda cresça, nunca dividir. Um tal Coré, lá no deserto, conspirou contra Moisés, dividiu o povo de Deus. Moisés foi firme, clamou ao céu e Deus lhe ouviu. Logo a terra se abriu, desceu Coré com o povo seu. Nos seus pecados foram sepultados vivos, mas no juízo também comparecerão. Na injustiça pereceu o divisor, dando provas que o Senhor não aceita a divisão. Povo comprado pelo sangue
Deus não ensinou subtrair. Foi glória a Jesus. fogo comprado pelo sangue de Jesus. O nosso Deus não ensinou subtrair, pois esta obra, por maior que ela seja, Jesus quer que ainda cresça, nunca dividir. Um tal Coré, lá no deserto, conspirou contra Moisés, dividiu o povo de Deus. Moisés muito firme, clamou ao céu e Deus lhe ouviu. Logo a terra se abriu, desceu Coré com o povo seu. Dos seus pecados foram sepultados vivos, mas no juízo também comparecerão. Na injustiça pereceu o divisor, dando provas que o Senhor não aceita a divisão. Povo comprado pelo sangue de Jesus, o nosso Deus não ensinou subtrair, pois esta obra, por maior que ela seja, Jesus quer que ainda cresça, nunca dividir. Glória. Only believe. Only believe. Now we could disfellowship about that all day long. Então, meus amados amigos que estão entrando agora nesse momento, nós queremos falar sobre divisão nesta tarde, né? Sobre a divisão, né? Existem muitas divisões pelo mundo afora. Nós se deparamos com muitas divisões, né? Divisões de grupos religiosos de nossos dias que temos. E temos várias passagens bíblicas aqui para vos mostrar, né? Que a primeira divisão pelo qual aconteceu, ela foi nos céus, né? Muitas pessoas não entendem, mas a primeira divisão que aconteceu foi nos céus, né? As Escrituras Sagradas, com a tradução Vida de Israel, está a dizer em Ezequiel, no capítulo 28 de Ezequiel, ele vai dizer assim: de novo veio a mim a palavra do Eterno, filho do homem, levanta a lamentação sobre o Meleré de Tiro e diz-lhe: o Eterno disse assim: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim do Criador,
cobria-se de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda, o ouro. Em ti se fazia os teus tambores, os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com querubim da guarda. Estiveste sobre o monte Kadosh do Criador. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que em ti se achou transgressão. Pela abundância do teu comércio, do teu leve se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profano fora, do monte do Criador, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu leve por causa de tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos Melerrim te pus, para que te contemplaste. Pela multidão das tuas transações, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirá por todo sempre. Novamente veio a minha palavra do Yahweh dizendo: então, o que eu estou a falar aqui é que em todos os tempos nós tivemos esta divisão. E sabemos que essa divisão, ela nunca proveu do eterno. Essa divisão, ela veio, ela entrou sendo do maligno e tomou de conta de todos os povos, de todas as nações, né? Esta divisão e se prolongou por todos estes tempos, por todos estes anos que vivemos na terra. Há certas divisões, se tratando até mesmo da religião, nós podemos ver que há uma certa divisão. Entre tantas que existe, há divisão. E o primeiro que dividiu, sabemos que foi Satanás. Como ele era um anjo de luz, né? Ele era um anjo de confiança. Ele passou a achar em seu leve, ou seja, em seu coração, que ele era maior do que o eterno. Ele podia fazer tudo o que ele queria, porque abaixo do eterno ele estava. Ele que comandava os anjos, né? E essa confusão, né, sobreveio sobre aqueles dias, né, naquele tempo lá. E por causa dessa transgressão que ele transgrediu, foi que ele foi expulso do paraíso, né? Ele foi expulso do paraíso, né? Para nunca mais voltar. Não teve perdão para ele, não teve volta para ele, né? E é por isso que hoje ele está na terra, né? Porque não há salvação para ele. Ele quer que as pessoas também se percam, vá junto com ele, né? Mas eu não quero entrar muito a este assunto. Eu quero entrar ao assunto sobre a divisão. O que é a divisão? O que significa a divisão? Né? Dividir, repartir alguma coisa, desunir, separar ou discordar
né? Várias passagens nos mostram a divisão, a discórdia, termo que usamos para demonstrar o perigo da ação, né, de um divisor dentro da obra do Eterno, né? Então, o que significa dividir? É desunir, separar, discordar. Por que há divisão? Porque por outra parte, a pessoa que se dividiu, ela se desuniu, ela se separou, ou ela discordou daquilo que estava sendo falado dentro do sistema pelo qual ela pertencia, ou pelo qual ela tanto cria aos seus critérios, né? Então, várias passagens nos mostram a divisão, a discórdia em todos os decorrer dos nossos tempos antepassados, nós vemos a discórdia, né? O termo que vamos usar para demonstrar o perigo, né, da ação de um divisor dentro da obra do Eterno. Então foi isso que aconteceu com Satanás, né? Ele se dividiu, ele não concordou com a ação tomada pelo Eterno. Então ele passou a se dividir com aqueles anjos pelo qual também esteve de acordo na sua divisão. E assim se prolongou ao decorrer dos tempos, e isto se firmou até os nossos dias, os dias de hoje. O orgulho pessoal, a exaltação do eu, que lança raízes para se criar um divisor ministerial, né? A soberba também tem relação com o orgulho pessoal, né? O orgulho toma de conta da parte ministerial de um sacerdote, de um pastor, de um ministro, e nisso passa a vir a determinada pessoa lá dentro do seu ministério uma certa divisão, porque ele não concordou com o modo de pensamento daquele ministro, daquele pastor. Então ele passa a fazer de si um grupinho, pelo qual ele vai estar passando para outras pessoas aquilo que ele entende no seu intelecto, na sua maneira de crer. Então estes são males que conduz ao homem a criar em seu coração a autossuficiência, ou seja, ele não precisa das outras pessoas que estão à sua volta. Isso é que forma a divisão. É quando aquele ministro acha que ele não precisa das demais pessoas que estão ali. Então, ele passa a ministrar sozinho, em suas pregações, em seus louvores. Ele se acha que é o tal, ele cresce em um certo orgulho. Então ele passa a ser maior do que o outro, a ser maior do que o membro, a estar maior do que aos demais irmãos que estão ali dentro do ministério. E por causa disso, existe aquele que não concorda com aquele tipo de atitude, com aquele tipo de ação. Então ela vem e pega para ele aqueles requisitos, ele sai dali e forma para si um grupo com outro nome ministerial, com outro tipo de crença, né? E assim ele pega para ele alguns dogmas, alguns ensinamentos que ele possa se apoiar nisto e possa estar passando para aqueles que estão ao seu redor. E isto são males
que conduz ao homem a criar em seu coração a autossuficiência. Ou seja, ele não precisa das pessoas. Então, meu amado ouvinte que está a me ouvir, em uma mensagem pregada pelo profeta desta era, ele disse: e as pessoas ver tanta divisão entre as crenças pentecostais e assim por diante, que as pessoas não sabem o que fazer. Todas as pessoas não sabem mais o que fazer. Em que religião farei parte? Por que tantas divisões? Por que está acontecendo tantas separações de religiões? Mas é por causa disso, porque um não crê naquilo que está sendo falado daquele ministro, ele não concorda, ele não respeita assim a atitude tomada por aquele ministro. Então ele passa a ministeriar da sua forma, como ele pensa, como ele acha que deve ser feito. Então ele se divide e forma para si um grupo. Divisão é falta de equilíbrio, é a revelação de Jesus Cristo. Parágrafo 172. Isto causou uma grande divisão no concílio de Nicéia. Ambos perderam o equilíbrio. Então, só houve divisão porque faltou o equilíbrio. Então, isso é o que tem acontecido nos nossos tempos. As pessoas têm se dividido porque falta-lhe equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual naquela pessoa pelo qual está se dividindo. Em todos os tempos aconteceu isso. Em todas as eras, em todos os tempos determinados, houve aquele pelo qual se dividiu. Nos tempos antigos não foi difícil. Teve muitos que não creram na mensagem de Moisés, que na Bíblia israelita chama-se Moshe. Muitos não creram na doutrina de Moshe. Eles não acreditaram na doutrina de Moshe. E eles se dividiram. Corá, Datã, Abirão não aceitou aquilo que veio por intermédio de Moshe, que nós chamamos aqui de Moisés. Mas veja bem, aquela atitude tomada por aqueles três homens estava contra a palavra do Eterno. O Eterno não queria divisão, ele nunca quis a divisão. Quem primeiro dividiu foi Satanás. Então isso aconteceu no meio dos tempos, no meio das eras, e hoje não é diferente, está acontecendo a mesma coisa, mas isto é falta de equilíbrio, Isso é falta de equilíbrio. Na mensagem Divindade Explicada, no parágrafo 57, fala que ele descobriu tantas divisões. O profeta desta era descobriu tantas divisões entre o povo pentecostal em suas organizações, separações, divisões de doutrinas. Eles tinham as suas diferenças. E é o que vemos, há certa diferença. A igreja A não apoia a igreja B. A igreja B não apoia a igreja C. A igreja C não apoia a igreja D. A igreja D não apoia a igreja E. E assim temos o alfabeto todo de igrejas com nomes específicos, que elas não concordam com os seus sistemas, com os seus ensinamentos,
com seus dogmas, com suas seitas, com suas ações. E isso é que veio estas coisas que está acontecendo em nossos dias. Cristo é o mistério do eterno revelado. Parágrafo 304. Por falta desta revelação é que nós temos tantas divisões entre nós e tanto escárnio, tanta divisão entre nós. É porque as pessoas carecem desta revelação. Que o mundo pudesse ver através da revelação em que todas estas igrejas divididas, elas estão divididas apenas por questão de tempo, mas que elas é uma só igreja, elas é só um grupo, apenas com pessoas divididas, mas ela é um só grupo só, que se dividiu e que por suas raízes nós descobrimos que ela faz parte da raiz mãe. As Escrituras já nos afirmava no livro das Revelações, que é chamado de Apocalipse, mas na Bíblia israelita é conhecida como Revelação. No livro das Revelações fala que a igreja mãe, a mãe das meretrizes, veja, perceba-se aqui que fala sobre a mãe das meretrizes. Ela tinha filhas, olha, veja que era chamada de meretrizes. Então estas meretrizes, como a mãe, a igreja mãe se corrompeu com os reis da terra, aceitou a prostituição espiritual dentro da igreja. Não foi uma prostituição de um homem para com uma mulher, mas foi uma prostituição espiritual que ela cometeu. Ela aceitou os dogmas dentro de seu meio. Ela aceitou a falsa doutrina dentro de si. Ela aceitou aquilo que era mal aos olhos do Eterno. Ela fez para si uma doutrina, uma seita, um dogma, e assim ela foi à frente com isso. A igreja mãe, a mãe das abominações, ela se corrompeu com o Eterno por causa disso, porque ela aceitou o mundo político dentro de sua igreja, aceitou os dogmas, a doutrina falsa dentro de seu sistema eclesiástico. Então, mas o livro das Revelações estava dizendo que ela tinha filhas, e que estas filhas, no plural, melhor dizendo, elas se corromperiam também com os reis da terra. Perceba-se isso. Elas tinham raízes do sistema de sua mãe, que ela passou também à frente. Ela foi à frente com isto. Perceba-se que, embora ela esteja dividida, a igreja mãe esteja dividida com as suas filhas, e que as suas filhas também estão divididas pelo decorrer dos tempos, cada qual com um nome que diferencia a cada uma. Você está entendendo? Então estas filhas se corromperam também com os reis da terra, aceitaram a política no meio da igreja, aceitaram os dogmas, aceitaram a falsa doutrina, e com isto veio a abominação diante dos olhos do Eterno. E o Eterno está cheirando mal às suas ações,
o seu pecado tem fedido diante das narinas do Eterno. Isto corrompeu a verdadeira, aquilo que poderia ser a verdadeira igreja. Mas com o decorrer dos tempos, por tantos grupos que vieram, por tantos ensinamentos que vieram, por tantas igrejas que vieram, que não quero eu aqui citar o nome por questão de sabedoria e por questão também de respeito aos demais ministérios. Surgiram isso no meio dos tempos, esta divisão de ministérios, esta divisão de seitas, de igrejas, de pastores. E quero dizer para vocês, meus amados ouvintes que estarão assistindo esta live, que isso não tem sido legal, diante do Eterno. Isso tem sido abominação diante dos olhos do nosso Eterno. Isso não tem cheirado bem às suas narinas, porque isso não provém do Eterno. Ele nunca aceitou que essa divisão viesse para nós. Perceba-se que nos tempos de Caim e Abel, eles foram adorar, e em sua adoração o Eterno não aceitou a adoração de Abel, porém rejeitou a adoração de Caim. Ele desprezou, melhor dizendo, a adoração de Caim e recebeu a adoração de Abel, porque Abel aceitou. Ele fez a sua adoração por revelação, e Caim não. Caim não tinha revelação daquilo que ele estava fazendo, e por isso Caim não aceitou unir-se ao seu irmão, como de fato a palavra divisão significa desunir, separar ou discordar. Então Caim não concordou com aquilo que Abel estava a fazer. Bom seria que Caim tivesse unido a seu irmão e tivesse adorado junto com seu irmão Abel, porque o Eterno aceitou assim o sacrifício, a adoração de Abel. Mas por que não aceitou a de Caim? Porque Caim não tinha revelação. Ele não sabia a respeito do que ele estava fazendo. Ele só sabia que estava a adorar, como os dias de hoje está acontecendo de mesma forma. As pessoas estão adorando, as pessoas estão servindo, as pessoas estão com suas igrejas, as pessoas estão com seus ensinamentos. Todos eles estão aplicando para uma adoração, mas o Eterno não está obrigado a aceitar qualquer tipo de adoração. Ele não está obrigado a aceitar o sistema eclesiástico de igrejas, quando ele só está tratando com uma igreja, com a sua igreja, com os eleitos do Eterno. Não temas, meu pequeno rebanho. As pessoas têm tornado como uma multidão. Não é uma multidão, é um pequeno rebanho que está na terra, em meio a tantos ministérios, a tantas igrejas. O Eterno tem um pequeno rebanho, e esse rebanho é escolhido pelo Eterno. Eles são eleitos
do Eterno. Mas o que eu quero relatar para você, meu amado ouvinte, que estará a escutar nesta tarde de domingo, é que os tempos estão se passando, as eras estão se passando, e estamos vivendo a última era, em que o Eterno assim enviou o seu mensageiro para tirarmos nós de um engano religioso. As pessoas estão pensando que o inimigo hoje está a enganar com um copo de uísque. As pessoas estão pensando que Satanás está a enganar com a prostituição. As pessoas estão pensando que ele está a enganar com festas, com cachaças, com jogos de azar. Eles estão pensando que Satanás está enganando com estas coisas. Satanás está a enganar hoje, nos nossos dias, com as falsas religiões. Ele usou um método pelo qual ele achou melhor. Eu não posso enganar este povo com estas coisas, porque ele sabe que isto já me pertence. Eles não vão se enganar com estas coisas, mas eu criarei um método pelo qual eu vos enganarei, com a falsa doutrina, com a falsa religião. E assim ele foi adiante, e assim estará acontecendo. Há muitas falsas religiões, há muitos dogmas, há muitas seitas, e ao homem é cabível olhar para si e se perguntar dentro de si. Tem que haver uma pergunta dentro desta pessoa, dentro deste homem, dentro desta mulher deve haver uma pergunta pelo qual ela deve se perguntar: será que o ministério pelo qual é o ministério pelo qual o Eterno está aprovando? Porque há muitas falsas religiões, há muitas falsas seitas que assim têm estado no mundo, mas o Eterno enviou para nós o seu mensageiro, pelo qual ele nos alertou de todos esses sistemas eclesiásticos de igrejas, que assim não retêm a palavra santa, que assim não aceitam a doutrina do Eterno como ela é, não aceita as coisas espirituais, não aceita aquilo que veio para a nossa era, para o nosso tempo, para os nossos dias. E o que eu quero falar para você aqui, meu amado ouvinte, pelo qual está assistindo esta live, nós estamos ao vivo aqui diretamente de Itapajé, para nós propagarmos a religião do Eterno. Assim como Satanás tem a sua religião, tem a sua seita, tem o seu dogma, o Eterno também tem a sua religião, pelo qual a nação toda está chamada de seita, mas não é uma seita. Eles só chamam de seita porque assim eles não creem, mas não é uma seita, é uma religião pura. E o que nós devemos saber para descobrirmos se ela realmente é a verdadeira que o Eterno assim está a trabalhar com ela, é quando nós paramos e vemos: pelos seus frutos vós conhecereis as árvores. Não pode uma árvore má produzir frutos bons, não pode uma árvore má produzir frutos bons. Só produzirá frutos bons a árvore boa, só produzirá frutos maus a árvore má. Mas os frutos maus, só quem produz é a árvore má. Os frutos bons, só quem produz é a árvore boa.
E é o que eu quero dizer, que a divisão, o Eterno não estará a dividir. Ele não gosta do subtrair, ele não gosta do dividir. Ele estará a chamar todas as pessoas, né? Melhor dizendo, em multiplicação, ele está multiplicando essas pessoas, chamando todos aqueles que são eleitos para o seu aprisco. Todos aqueles que são eleitos ouvirão a voz deste pastor, ouvirá a voz deste Eterno, porque a sua voz, nesta voz tem palavras de vida eterna. Quando Pedro se aproximou e disse: Senhor, o povo está indo, eles não estão suportando a tua palavra pesada. Ele disse: tu não queres ir com eles também, Pedro? Ele disse: para onde iremos nós, se só tu és palavra de salvação, tens palavra de vida eterna? Então, aonde é que está a palavra de vida eterna? Será na igreja A? Será na igreja B? Será na igreja C que tem palavra de vida eterna? E que seita religiosa há palavras de vida eterna? Qual é a igreja pelo qual o Eterno está com eles? Porque sabemos que há muitas igrejas. Então, por intermédio de qual delas o Eterno está? Mas sabemos que o Eterno assim está chamando o seu povo eleito a sair dos sistemas religiosos de igreja. Ele está chamando: sai dela, povo meu, para não se corromper com os seus pecados. Sai dela. E muitas pessoas estão a achar que esse sair dela é da igreja mãe. Não é só da igreja mãe que você deve sair. Da mãe das meretrizes, a grande prostituta que se corrompeu com os reis da terra, que praticaram iniquidade, deixaram o manancial de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Eles fizeram para si doutrinas, eles fizeram para si dogmas, eles fizeram para si seitas, e isto não retém as águas, não retém a palavra de vida eterna. Você pode ver que não retém. Como podereis saber se não retém as águas? Porque as Escrituras diz: conhecereis a Emet, conhecereis a verdade, melhor. E a Emet, a verdade, por ela vos será libertos. E por que estas pessoas que estão dentro do ministério não foram libertos até agora? Por que elas não foram libertas? Porque elas não conheceram a Emet, elas não conheceram a verdade. Elas não aceitaram em seu leve, elas não aceitaram em seu coração aquilo que o Eterno pediu que elas fizessem. Então elas se amontoaram e fizeram para si, trouxeram para si doutores, ministros, que aceitaram os seus tipos de ações e que disseram que não tem nada a ver, que não contribui para a salvação, que isso é besteira, e passaram a praticar as coisas que antes eram pecado e hoje já não são mais pecado, porque a igreja assim se corrompeu também com os reis da terra e aceitou aquilo que no passado era errôneo, e hoje eles já não vê como sendo errado, mas vê como sendo certos.
e aplicou isso ao ministério e prosseguiu-se com isto, e que isto é falso, é anticristão, não é bem aceito pelo Eterno. Então veja o que está acontecendo. O Eterno não está a trabalhar com igrejas impuras, com homens de impuros lábios. Ele não está atentando para os dogmas, para as seitas. Ele não está atentando para as heresias que se estão a colocar em suas religiões, em seus costumes, mas ele propôs que nós seguíssemos a sua palavra, porque nela tem palavras de vida eterna. Nela tem palavras de vida eterna. Esta aqui é a Bíblia, vinda de Israel. Ela é a Bíblia mais por dentro do original, em que eu pude ver, que estou a estudar sobre ela, estou vendo. E ele não aceita divisão, mas ele aceita que o homem saia do seu sistema erroneamente e se volte para ele. Sai dela, povo meu, para não se corromper com suas ações pecaminosas, com seus credos, com seus dogmas, com seus pecados. Esta é a verdade pelo qual eu estou a vos dizer neste dia de domingo. Estou a vos anunciar de que o Eterno está com o povo. Este povo é de coração puro, pessoas tementes, que se desviam do mal, que se desviam dos dogmas, das seitas, que não estão a praticar os seus dogmas, as suas seitas, que não estão vivendo na crença de 3 pessoas distintas, porque isso é da igreja mãe. A igreja mãe foi que veio com isso nos anos 325 no Concílio de Nicéia. Ela veio com essa atitude de crença, e que o seu povo religioso dos seus dias também, as filhas da mãe, as filhas da grande prostituta, que praticou a prostituição com os reis da terra, aceitou os dogmas. Estas filhas aceitaram também esses tipos de atitude e aceitaram esse tipo de crença, de crer em uma Santíssima Trindade que não existe em sua palavra, e fez para si crença com mais de um Eterno, que são deuses estranhos. E é bom sabermos aonde é que estamos. Será que estamos no grupo certo? Será que estamos no grupo correto? O profeta desta era, ele fala em uma das mensagens, quero eu aqui falar para vocês, que ele disse em uma de suas mensagens, eu vou procurar aqui para vos mostrar a respeito de que ele falou sobre grupos. Não faça grupos entre pessoas, né? Por certo, ele o considerou como um grupo. Ele disse: eu amo este grupinho aqui. O profeta desta era falou: eu amo este grupinho aqui. Mas ele chamou o seu próprio grupo de grupinho, né? Porque o profeta dessa era, ele era humilde. Ele não ministrava com exaltação. Ele era o profeta humilde, simples. Ele disse: aqui está um grupinho,
E eu amo este grupinho. Mas ele disse: nós estamos felizes, tão felizes, por estarmos de volta novamente nesta manhã. Estamos tão felizes por estarmos de volta nesta manhã aqui, neste tabernáculo, para estarmos com este belo grupinho. Então ele se chamou também de grupinho, porque ele era humilde, ele era simples. Como amo este grupinho de pessoas. No parágrafo 195, necessário vos é nascer de novo, da mensagem. Então veja, meus amados, no parágrafo 133, a acusação. Grupinhos. Por causa disto, o Eterno pode tomar um grupinho de pessoas através das quais ele possa operar em alguma parte e refletir a si mesmo. Veja bem, ele pode ou não pode? No meio deste tempo, no meio destas eras, o Eterno está chamando a você para sair destes grupos e vir para Ele, e vir para o Eterno. Sair dos grupos, saia destes grupos que não provém a palavra, que não provém a sã doutrina, que eles não acreditam no ministério do Eterno, que eles descrêem, eles não aceitam o Eterno como um Eterno, mas sim como três pessoas distintas e um Eterno verdadeiro. Isso veio de Roma, isso não vem do Eterno, isso é falso. O Eterno tem a sua doutrina já prescrita em sua palavra. Ele disse: não terá outros deuses diante de mim. Eu sou o Eterno zeloso, que visito as iniquidades dos pais, dos filhos, e assim por consentimento. Então ele é o Eterno zeloso. Ele não aceita que outros deuses estejam como deuses diante dele, mas ele é o Eterno. Ele é o Todo-Poderoso. E as religiões fizeram para si outros deuses, com outra doutrina, com falsas doutrinas. E o Eterno, pelos livros das revelações, Ele está dizendo: sai dela, povo meu, para não se corromper. O povo do Eterno está misturado com as pessoas que estão a praticar os dogmas, as falsas religiões, Eles estão lá porque eles não sabem, mas há um chamado para eles: sai dela, povo meu. Esse sai dela, povo meu, não é apenas da igreja mãe, mas das igrejas filhas, das filhas da prostituta, que se corrompeu com os reis da terra também. Então veja, eis aqui o chamado é: sai dela, povo meu. Eis o povo do Eterno está sendo chamado para que saia do meio desse povo que tem idolatrado uma trindade de três pessoas distintas, que tem descrito da palavra e que tem aceitado todo tipo de doutrina errada dentro dos seus ministérios, que tem aprovado todo o sistema de dogmas dentro do seu ministério eclesiástico de igrejas. Há um chamado para você, meu amigo. O Eterno te chama: sai dela, sai destes grupos, sai destas religiões falsas, sai destes grupos falsos, que a doutrina do Eterno não estão com eles. A doutrina do Eterno é uma doutrina certa, pura. Ela é livre de todos os dogmas, todas as seitas. Ora, vemos pela palavra que o Eterno assim
pediu que Paulo escrevesse nas cartas deles que conservasse-se as mulheres caladas nas igrejas. E o que os homens assim fizeram? Eles pegaram os homens ministros, pastores, sacerdotes, fizeram para si uma seita, uma religião, que eles põem a sua mulher para ser uma pregadora dentro do ministério. E isto é uma blasfêmia. Isto é uma blasfêmia, porque o Eterno pediu, né? O nosso Eterno pediu para que Paulo escreve Paulo, que as mulheres estivessem caladas nas igrejas e que elas não fossem ministras, que elas não pregassem a palavra, saiu entre vós a palavra, ouvi-la exclusivamente para vós. Não é porque elas estavam conversando na hora do culto. Não, Senhor. Elas não estavam conversando em hora de culto, não. Então, veja bem, quer dizer que elas podiam conversar na hora do culto, não podiam conversar na hora do culto, e os homens podiam conversar na hora do culto? Por que elas foi chamada a atenção? Se no vosso entendimento vocês creem que é porque elas estavam conversando na hora do culto e elas foram paradas de conversar na hora do culto, então por que foi proibido a elas que não conversassem na hora do culto e não foi proibido aos homens para que eles não conversassem na hora do culto também? Mas é o entendimento pelo qual as pessoas estão tendo em relação às Escrituras que está errado. Mas as Escrituras nos afirmam bem, veja, ele disse que saiu dentre vós a palavra do Eterno, ou veio ela exclusivamente para vós? Outras? A palavra do Eterno veio para vós, veio para elas? Não, a palavra do Eterno veio para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Eles foi designado a verdadeiramente anunciar o evangelho de salvação a todas as criaturas, a todos os povos, a todas as nações. Foram eles que foram chamados no mar da Galileia lá. Eles foram chamados de um por um para estar anunciando o evangelho do Eterno. E assim eles fizeram aquela obra maravilhosa. Mas se tratando, meu amado ouvinte, se tratando ao caso de nossas mulheres, ou seja, a sua mulher, a mulheres de outros ministros, a mulheres de outros pastores, de outros sacerdotes, elas não podem ser ministras, elas não podem pregar o evangelho, levar a pregação às nações, aos povos, porque assim o Eterno designou homens. E muitas pessoas dizem assim: este evangelho pelo qual está a pregar é o evangelho machista, que não aceita mulheres. Muito pelo contrário, o nosso ministério tem mais mulheres do que homens. E muitos dizem assim: estas mulheres então são bestas de aceitar uma coisa dessa, querer ficar no ministério, melhor dizendo, pelo qual elas não podem pregar, elas não podem exercer a pregação. Eu não ficaria num ministério como esse. Pois bem, se você não aceita esse ministério, se você não quer esse ministério, podemos ver que não existe revelação em você. Mas naquelas que têm a revelação, elas aceitam de bom grado e assim ficam. Porque na mensagem tem muito mais mulheres do que homens. E nem por isso elas saíram do ministério, porque elas não podem pregar. Porque elas assim aceitam o ministério da palavra do Eterno como Ele assim o designou. Elas são obedientes à palavra.
Então, com o decorrer dos tempos, nós podemos ver que há muitas coisas pelo qual o Eterno colocou em sua palavra para que nós pudéssemos seguir e que o povo não tem seguido. Mas aqueles pelo qual foi entregue a revelação do Eterno, eles sim estão em obediência com a palavra, e eles sim crê na existência de um único Eterno, pelo qual ele criou o mundo, criou a terra e tudo que no mundo há, formou o homem do pó da terra, e assim e assim vai ao decorrer dos tempos. Então vemos que muitas coisas você pode perceber que há grupos, podemos ver pelos seus frutos. Nos grupos podemos ver os seus frutos, se eles são verdadeiramente os eleitos ou não. Quando descobrimos que a sua doutrina não está de acordo com a palavra, que percebemos que aquele grupo não procede do nosso Eterno. Mas há muitos grupos, e o profeta desta era, ele nos disse que não fizesse grupos. Ele falou: não façam grupo entre si, nunca formem grupinhos entre as pessoas, ou falem e façam a si mesmo de um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer: mão esquerda, eu estou zangado com você, eu vou tirar fora porque você não é a mão direita, ela é a minha mão esquerda, eu quero que ela permaneça ali. E o Eterno quer que nós, como corpos de crentes, permaneçamos bem uns aos outros, que permaneçamos bem uns aos outros. No livro de Salmos, no capítulo 33 de Salmos, 133, você vai ver aqui uma coisa. Ele disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Aharon, que desceu sobre a gola de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Tizion, porque ali Iau ordenou a bênção, a vida para sempre. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, meus amados, existe ainda hoje o Caim e o Abel. O Eterno está a tratar ainda hoje com a nação do Abel, e porém não está a tratar ainda hoje com a nação dos Caim. Ainda hoje ele está a tratar com o Caim e com o Abel. Só mudam os personagens, mas a história continua sendo a mesma. O Caim e o Abel ainda estão na terra. É a igreja falsa, a igreja verdadeira. O Abel está sendo bem aceito por causa da revelação. O Caim não está sendo aceito porque não tem revelação. Aquilo que Abel
está a oferecer ainda hoje ao Eterno é coisas de revelação, é coisas que foi revelado a Ele. E aquilo que até hoje os Caíns estão ainda a adorar, estão ainda a servir, é coisas que não têm revelação. Em Jeremias, no capítulo 2, verso 12, verso 13, diz que o meu povo fez duas maldades na terra. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Então veja bem, eles praticaram a coisa má. Eles deixaram a doutrina correta, verdadeira do Eterno e fizeram para si doutrinas, igrejas com doutrinas que não provém da Santa Escritura, da Escritura Sagrada. E isso é que está fedendo nas narinas do Eterno, que não tem provido. Então, meu amado ouvinte, não é apenas dizer assim: a igreja fala de Jesus, pronto, está certa. Não é por falar em Deus, entre aspas. Não é apenas falar, pregar de Jesus. Todas elas estão falando de Jesus, todas elas estão falando que existe um Deus, entre aspas. Todas elas estão pregando o Evangelho como direitos iguais. Todos nós temos direitos iguais. Todos nós podemos ministrar a palavra aonde quer que seja. Temos o direito de ministrar, temos o direito de anunciarmos. E cada qual anuncia de uma forma diferente, de uma forma conforme o seu pensamento, dentro de uma teologia pagã, denominada das denominações, dos vossos credos. Eles têm seguido as teologias, ou seja, teologia, teologia, ensinamento de Deus. Eles fizeram para eles um ensinamento a respeito de Deus, mas o ensinamento do Eterno eles esqueceram. Há muito tempo eles esqueceram do ensinamento do Eterno. Isto posso vos declarar, que eles não estão com o ensinamento do Eterno. Por isso que eles estão no grupo daqueles da linhagem de Caim. Mas a linhagem de Abel aceita de bom grado as palavras do Eterno e cumpre com as palavras do Eterno e segue-se em frente com as palavras do Eterno, porque ele é eleito, ele tem a revelação, porque eles não sabiam, Caim não sabia, melhor dizendo, por que o Eterno aceitou a adoração de Abel? Mas porque Abel aceitou por revelação. Abel pegou um cordeiro e o sacrificou e levou amarrado aquele cordeiro, puxando por um de suas pernas, sangrando aquele cordeiro estava, e era por revelação, porque no futuro aquele cordeiro seria o Eterno feito carne, habitando entre nós como ser humano, aquele que era eterno, era Ruach, era Espírito. Ele veio agora em forma de carne, para que pudesse sentir a dor, para que pudesse sentir o pecado do mundo inteiro carregado sobre si na cruz do Calvário, sentir a dor da morte.
veja, meus amados, veja que o Eterno ainda está a trabalhar com o povo, e esse povo é povo de boas obras, não um povo como apenas uma religião, mas um povo que assim tem a sã doutrina. Mas se tratando também de grupos, está acontecendo algo, até mesmo no meio do sistema da mensagem ao redor do mundo. Eu estive até a perguntar a um pastor, que aqui não quero declarar o nome, por questão de ética, respeito, e também ele não me respondeu até agora a minha pergunta, né? Mas eu fiz-lhe uma pergunta, por que tem aparecido tanto grupinhos na mensagem, né? Na mensagem tem havido grupinhos também, viu? Nas denominações tem aparecido grupos, muitos grupos que assim se dividiram. E hoje eu quero falar também sobre o assunto que é um assunto que devemos ter bastante cuidado quando vamos mencionar, porque na realidade nós encontramos até mesmo dentro da mensagem grupinhos, e o profeta dessa era lhe falou que não deveríamos ter grupinhos, mas baseado ao amor, que nós amasse uns aos outros. Não importa se é do grupo A, do grupo C, do grupo E, do grupo D, do grupo F, não importa qual grupo ele seja, mas se for a mensagem, meu irmão, se tiver a mensagem, eu creio, eu adoto, eu assisto vídeo com eles, né? Eu fiz parte de um grupo em que o pastor de lá, ele não gostava de que a gente viesse assistir programação de outros grupos, né? Mas eu sempre fui neutro dentro disso aí. Eu sempre fui neutro. Ora, se eu que fui um denominacional, eu nunca criei nessa coisa de grupos, de grupinhos. Porque é meu irmão da igreja A, eu não vou ser irmão dele. Porque esse meu irmão aqui é da igreja E, eu não vou ser irmão dele. Porque é da igreja F, eu não vou ser irmão dele. Isso é baboseira, meu irmão. Isso é meninice. Isso é baboseira. O Eterno não quer que nós façamos divisão, não. O Eterno quer que, se nós estamos numa mensagem, que se essa mensagem é a mensagem do Eterno, se foi o Eterno quem enviou através do mensageiro, sejamos todos iguais, sejamos todos irmãos. Vamos nos dar as mãos, porque o arrebatamento, ele está próximo. E como será? Como ficará esta condição de igrejas divididas, de mensagem dividida, de grupinhos formados dentro do ministério da mensagem? Isso é baboseira. Saímos de uma denominação e continuamos com o sistema de meninice. Vamos continuar com o sistema de meninice, né? Vamos continuar com esse sistema de meninice. Porque o pastor fulano de tal não está coligado ao pastor fulano de tal, eu não vou assistir vídeo com eles. Para mim ele é falso, ele é o próprio Satanás. Não. Aí, meu amado, é que eu tenho que ter amor, porque de qualquer forma ele é do ministério, ele é da mensagem.
Ele é separado também, ele é santo. Ele é o ministro do Eterno. Eu assisto, deixo aqui para todos saber, eu assisto qualquer um vídeo que venha de nossos irmãos da mensagem, seja ele qual for, seja Luiz Mendes, seja Gutenberg, seja o que for, seja pastor Joaquim, seja pastor Tadeu, seja Eliú, seja qual for de nossos pastores, que seja do ministério, do mensageiro de William Branham, eu assim assisto todos os vídeos. Eu não tenho nada contra os nossos pastores, porque eles são, de qualquer forma, eles são ministros adotados para o ministério daquele que foi enviado e ao mesmo tempo sendo o ministério do nosso Eterno. Eu sou neutro dentro desse sistema de grupinhos. Eu creio em cada irmão que traz a mensagem do último dia. Certo? Amo-os a todos. Sabe por quê? Porque é assim que Salmo 133 está a dizer. É assim que Salmo 133 está a dizer. Eu li e vou ler novamente para você, ó. Pode você ter esquecido, né? Vou ler de novo, ó, para você, ó. Aplique-se nisso aqui e deixe o negócio de meninice, de estar formando grupinhos. Ah, eu sou do A, eu sou do B, eu sou do D. Isso aqui não, isso é política. Isso é política. Isso é baboseira. Isso é política. Eu não creio nisso aqui dentro do ministério. Dentro do ministério não. Se o mensageiro pelo qual foi enviado não creio nisso aqui, eu vou ser obrigado a crer, né? E se muitos não gostarem de mim por causa disso, vai ficar sem gostar, viu? Vai ficar sem gostar. Eu não estou sendo comprado por nenhum e nem estou sendo vendido para nenhum. Eu aceito o que a mensagem diz e pronto. Eu aceito o que ele falou e pronto. Ele disse que não era para formar grupinhos, então pronto. Então para que esse negócio de eu não sou de acordo com quem é daqui, da igreja A, assista de lá que é da igreja B. Ora, mas para lá com o seu discurso erroneamente. Mas eu creio no que o profeta falou, ó. Ele falou bem claro. Ó, você crê no profeta? Crê no que o profeta também falou. Viu? Você crê no profeta? Você é ministro? Você é pastor? Pois crê no que o profeta falou, ó. Seja como eu. Eu não estou no meio de grupinhos formados aí não, viu? Sou separado desse negócio aí. Se eu puder ir em qualquer uma igreja, eu vou. Ó, nunca formem grupinhos entre as pessoas, ou fale e faça a si mesmo de um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangado com você, eu vou tirar você fora. Se você tirar, você mais tarde você está precisando dela, viu? Porque tanto a direita como a esquerda serve ao corpo. Porque você não é a mão direita, ela é a minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali. E o Eterno quer que nós somos corpos, que nós como corpos de crentes permaneçamos bem, unidos uns com os outros. A mensagem é Cristo é o mistério do Eterno revelado. Que essa palavra Deus, eu não tenho muita concordância com ela não. Ela vem de Zeus e Zeus é Deus pagão. Mas o Eterno, eu digo assim. Então veja, terminando aqui ao nosso assunto, vou lhe mostrar aqui, ó. Olha o que o nosso Eterno quer. É que está escrito em Salmos. Vamos olhar em Salmos aqui, Salmo 133. Eu li e vou ler novamente para que assim vocês possam estar familiarizados, né? Salmo 133,
né? Está escrito na Bíblia israelita. Na Bíblia israelita está escrito assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba de Aharon, que desceu sobre a gola de suas vestes, como o orvalho de Remon, que desce sobre os montes de Tizion, porque ali Yahweh ordenou a bênção, a vida para sempre. Então, o que o Eterno quer de nós é que nós sejamos unidos em um corpo da noiva. Então, não concordo. O irmão Léo Silva, né? Daqui de Tapajé, né? Que congrega em Pedra d'Água. Não concorda com grupinhos, certo? Não concorda com grupinhos. Coisas formadas em divisão, se dividindo, se separando. Ao ponto de proibir aos membros da igreja de não aceitarem vídeos de outros pastores e de assistir outros vídeos. Isso é baboseira. Isso é anticristão. Isso é anti-irmandade. Isso é anti-união, é não ter união. Isso é falta de companheirismo, falta de revelação da mensagem. São pessoas que passam por cima da mensagem e assim ficam por cima e não crê nela. Eu sou livre, estou livre de negócio de grupo. Se me convidar, se eu pudesse ir para o pastor Joaquim em Goiânia, eu ia. Não vou por conta das condições. Mas esses pastores, tudo aqui próximo ao nosso território aqui, que estão divididos em grupinhos, eu vou a qualquer um deles, seja lá qual for. Seja do lado do pastor Eliú, seja do lado do pastor Joaquim, seja do lado do pastor Tadeu. Não tenho nada contra nenhum dos nossos ministros. Muito pelo contrário. Eu aprendi pela palavra que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Se nós não podemos amar o nosso irmão que nós estamos vendo todo dia, como é que você espera amar o eterno que você nunca viu? Como é que você espera amar o eterno que você nunca viu? Tendo desamor para com os nossos ministros. Então que isso fique bem claro. Eu sou livre de negócio de grupo. Eu estou neutro. Eu faço parte de qualquer ministério, faço parte de qualquer pastor da igreja, de qualquer pastor, visito qualquer irmão do ministério ao decorrer aqui de nossas cidades vizinhas, né? Lugares aqui que tem a mensagem, né? Porque, irmão, isso é hierarquia. Pare com isso. Isso é hierarquia. Colocar um homem sobre outro homem, isso é hierarquia. A gente que lê a mensagem sabe que o profeta dessa era nunca concordou com esse tipo de coisa da igreja. Ah, porque eu fui consagrado pelo pastor fulano de tal, eu tenho que estar subordinado a ele. Se eu for visitar, se eu como pastor sair de minha igreja aqui e for ao companheirismo de outro pastor lá, eu vou ser o pastor que me consagrou, vai ter eu como um seu inimigo. Ah, meu filho, isso é hierarquia. Saia-se disso. Das denominações você já saiu. Lá é que tinha hierarquia. Na mensagem não se tem mais isso não. Acabou-se. Sabemos que o profeta desta era, ele designou homens para o ministério, ministros. Da partir que você é consagrado, meu amigo, você não é mais subordinado a outro pastor, não.
Você está subordinado ao seu pastor quando você é membro. Quando você é membro, você está subordinado ao seu pastor. Tudo que ele diz ali, você tem que fazer, porque você está subordinado a ele. Mas a partir que você é consagrado, que você vai para o seu campo, você não está subordinado mais a ele, não. Agora, o que você deve ter para com ele é companheirismo. Você tem companheirismo com ele. Você visita ele, ele te visita. Mas não é aquela hierarquia que ele manda em mim. Ou eu mando no outro, ou o outro manda no outro, ou o outro manda no outro. Isso aí é da igreja mãe. As filhas também, as meretrizes, estão com essa raiz católica também, isso é catolicismo. Mas o povo da mensagem, o povo que crê na mensagem, que lê mensagem, tem que saber que no meio do povo do eterno, no meio do povo da mensagem, daqueles que crê na mensagem do profeta dessa era, deve saber que na mensagem não deve ter hierarquia. Essa hierarquia, ela é abominável. Sabe por quê? Porque a primeira hierarquia aconteceu lá no céu. Aconteceu lá. No paraíso. Quando o Lucifer queria ser maior do que o eterno. Pegou para si a terça parte dos anjos e quis que eles fizessem alguma coisa para eles. Quando ele não tinha poder para nada. O poder era todo do eterno. Quem tinha que fazer ou desfazer era ele. E veio essa hierarquia no mundo. Que ele queria ele queria ser mais do que o eterno. E o eterno não permitiu isso aí nem lá. Como é que ele vai permitir que isso aconteça aqui? Ele vai estar, porque permitir, ele está permitindo, mas ele não está de acordo. Ele não está de acordo com essas baboseiras aí. Então, fica aqui o meu abraço. Não me leve a mal eu estar falando assim, mas eu não posso falar de outro jeito, né? Eu tenho que falar mostrando as verdades, né? De acordo com o que está aqui em sua santa palavra, está em suas mensagens, porque eu vi muitas coisas acontecer dentro desses 19 anos que faço parte da mensagem, né? Eu vi muitas coisas acontecer, dessas coisinhas, tipo, eu não posso ouvir o vídeo aqui do pastor fulano de tal, porque ele não está no grupo do fulano de tal. Se eu tenho nada a ver com quem está dentro de grupo ou quem está fora de grupo, meu filho. Eu quero saber que eu estou de acordo com a palavra, e de acordo com a palavra eu tenho que amar cada um deles. Não importa se eles estão dentro de grupo ou fora de grupo. Seja eles quem for, preto, branco, amarelo, marrom, seja qual for. São meus irmãos. E eu tenho que amar a eles da mesma forma. Porque como espera eu amar ao eterno se eu não amo o meu próximo que eu estou vendo? Então, se fixa nisso aí. Não aceite que nenhum pastor lhe designe a estar dentro de um grupo e dentro desse grupo você está intrigado com os outros irmãos pelo qual faz parte de outro grupo. Não aceite isso não. Não aceite isso não. Diga, olha, na mensagem não tem isso. Pare. As pessoas pensam, é porque o pastor está acima de nós podemos falar isso não. Pode. Pode sim, Senhor. Todos nós podemos parar quem está errado e dizer, olha, pare com isso. Eu não vou de acordo com isso daí. Eu vou de acordo com a mensagem e pronto. Ele disse não formar grupinhos e pronto. Né? Porque de certa forma, meus irmãos, de certa forma, se nós formos olhar, toda igreja é um grupo. Tá certo? Toda igreja é um grupo. Agora, o que é formar grupinhos? O que é formar grupinhos? É quando eu tenho o meu grupo formado, eu sou pastor, tenho os meus membros que fazem parte do meu grupo, né? Que eu estou falando isso, mas eu não sou pastor, é um exemplo, né? Não sou pastor. Eu me considero como um cantor evangélico, né? Que tenho autorias próprias de composições, não sei se vocês já viram eu cantando aqui em lives, né? Não considero eu como pregador, né? Às vezes eu explano algumas coisas aqui, mas não sou pregador, não sou pastor, mas eu não aceito de maneira nenhuma
Porque grupinhos é assim. Por certo que toda igreja é um grupo. É um grupo. Só que o que nós não devemos aceitar é grupinhos. Que grupinhos? Ah, eu tenho a minha igreja, tenho os meus membros. Veja bem, eu tenho meus membros aqui. Aí eu vou e digo, olha, esses outros pessoal acolá, que faz parte do ministério do fulano de tal, eles não são coligados a nós aqui. Então eu quero que vocês aqui não fiquem assistindo vídeo, por favor, não fiquem assistindo vídeo desses pregadores não, desses pastores, porque eles não são do meu grupo. Isso aí é fazer grupinhos. Certo? Por quê? Porque todos não pregam a mesma mensagem. Ah, eu ouvi falar aqui uma coisa que soou muito mal aos meus ouvidos. Não me tome isso aqui como se eu fosse um procurador de confusão, que eu não estou procurando confusão com ninguém. Eu estou citando aqui uma coisa que soa muito mal aos meus ouvidos. Ai, porque fulano de tal só é considerado como da mensagem se ele estiver pregando as mensagens lendo. Lá. Quer dizer, uma pessoa que tem o dom, como o pastor Luiz Mendes. Vamos botar aqui por exemplo. Pastor Luiz Mendes, ele tem um dom de que ele prega as mensagens, sem ler as mensagens, mas que se você for ver nas mensagens, está tudo de acordo. É apenas porque ele tem a mentalidade boa para gravar as coisas. Tem pastores bons, não é só ele, tem outros pastores que são bons de gravar as coisas na memória. Tá entendendo? E eles pregam sem ler as mensagens. E o que vai me importar, meu amigo? O que importa se fulano lê a mensagem? Se eu ler a mensagem, se fulano não lê a mensagem em cima do púlpito? Isso vai trazer alguma contribuição no ministério? O que vai contribuir é se ele está trazendo a mensagem. Ele está pregando a mensagem. E, obviamente, que pelos vídeos que eu tenho assistido do pastor Luiz Mendes, ele tem explanado bem a mensagem. Agora, se formos procurarmos coisas, como o irmão Brana falou, se formos procurarmos coisas para estarmos contra o ministério do outro, o diabo vai mostrar um bocado de coisa. Porque só quem mostra as coisas erradas para você ficar contra é o diabo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. O Eterno não vai pegar e te mostrar coisinhas dentro do ministério para você ficar contra, não. Principalmente que na mensagem só se explana aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Então, a mesma mensagem que o pastor Joaquim prega, a mesma mensagem que o Luiz Mendes prega, é a mesma mensagem que o pastor Machado prega, é a mesma mensagem que o Eliú prega, é a mesma mensagem que o pastor Ney prega, é a mesma mensagem que o pastor Márcio prega, que o pastor Silvio prega, que todos os nossos ministros pregam. Não tem nenhuma formularidade aqui, não tem nada formal aqui que você venha parar e dizer, não, eu vou me proibir de assistir o outro ministro porque ele tá pregando aqui outra palavra que não seja a mensagem. Não existe isso. O que existe são pessoas que estão contra os outros e ficam com essa baboseira. Meu amigo, como é que vai ficar a tua situação diante do Eterno quando ele vir? Tu contra o outro. Como é que vai ficar essa situação? Tu espera ser aprovado pelo Eterno naquele dia? Então, não tenhamos nada contra uns os outros. O profeta assim nos ensinou também, que não tivéssemos nada contra ninguém. Viu? Eu estou servindo ao Eterno na mensagem de Pedra d'Água, né? Não tenho nada contra nenhum dos ministros. Tenho amor com todos eles. Mesmo eu
afastado do ministério pelo qual fazia parte, que eu não quero aqui citar o nome, que é aqui mesmo em Tapajé, no Ceará. Eu já fui fazer visita com o nosso pastor Tadeu de Sobral, pastor maravilhoso. Se tem alguma coisa no pastor Tadeu que eu não concordo, isso não é o pela palavra, não é o pela mensagem, né? Ninguém deve ter nada contra um ministro, nada contra o seu irmão, apenas por estar contra, né? Todo mundo deve amar uns aos outros. Nós fomos escolhidos pelo Eterno para amar uns aos outros, ter amor uns pelos outros. Foi isso que ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Todos os lugares do mundo, os nossos ministros pregam o Evangelho. É na África, é em Fortaleza, é no Japão, onde tiver mensagem aqui, todos eles estão pregando a mensagem. E de todos eles eu assisto vídeos. Aqui na minha casa aceito todos os vídeos. Aqui eu não vou falar aqui contra os meus filhos. Meus filhos, só assiste o pastor fulano de tal, porque está de acordo com o grupo tal. Não, eu não sou de acordo com o negócio de grupinhos. Eu amo todos os nossos ministros, escuto as mensagens deles, gosto muito da mensagem do pastor Luiz Mendes, do pastor Joaquim, gosto muito do pastor da mensagem do pastor Eliú, gosto muito da mensagem do pastor Gutenberg, que é um pastor que eu admiro muito o seu ministério, é muito dotado, muito cheio de mensagem, a mensagem que ele prega. É muito valorizado as coisas que ele prega. Eu tenho o meu valor. Eu dou nota que eu não posso nem dar para o nosso pastor Gutenberg, porque a mensagem que ele prega verdadeiramente é a mensagem do Eterno. É a mensagem vinda. É a mensagem vivificada. Mensagem correta. Ele não tem mudado em nada. Não importa se tem grupos aí, eu não quero nem saber dessas coisas de grupos, né? Quero saber se estão pregando a mensagem como ela deve ser pregada. Tá entendendo? Então, ao meu abraço a todos vocês que fizeram parte desta live. Quero agradecer a todos vocês e shalom a todos.